A paz do Senhor, queridos! Estamos iniciando mais uma videoaula subsídio de seu canal EBD Fácil e Motivadora. E na aula de hoje nós estaremos comentando a lição de número 10 das lições de Bíblica Jovens, que tem como título Proteção contra o Descontentamento. Nós estamos dando prosseguimento aos nossos estudos bíblicos deste trimestre, o qual estamos comentando o tema Alcance um futuro feliz e seguro. Conselhos de Salomão no livro de Provérbios. Um convite à sabedoria e às promessas de proteção. E hoje chegamos na lição de número 10. Proteção contra o descontentamento. Então, nesta lição, nós vamos falar um pouco sobre descontentamento, sobre contentamento, sobre gratidão. Teremos como base alguns trechos dos Provérbios de Salomão, Provérbios número 15, dos versículos 14 a 17, Provérbio 16, 8 e Provérbio 17, primeiro. Então vamos iniciar nossa lição de número 10, que fala justamente sobre proteção contra o descontentamento. E essa lição vai nos trazer justamente outra temática que fica muito em voga quando vai falar de descontentamento. E o descontentamento traz justamente alguma coisa que a alma humana ela faz com que a pessoa venha externar justamente esse descontentamento. Esse descontentamento muitas vezes ele vem a ser externado justamente pela murmuração. E talvez eu esteja falando com você aqui, você talvez até tenha tido uma experiência de conviver com pessoas que criticam tudo, pessoas que desconfiam de tudo, pessoas que sempre pensam que é uma trama especial arquitetada contra ela em tudo. São pessoas que vivem neste mundo, muitas vezes, de descontentamento. Mas esta lição vem justamente para trazer à tona e nos mostrar que sim, é possível vivermos uma vida, meu irmão, digna, viver uma vida de satisfação e ter um estilo de vida justamente que é pautado nesta lição que nós vamos trilhar hoje, no contentamento. Então nós vamos ver o que é contentamento. Nós vamos ver o que não é contentamento. Nós vamos ver que a gratidão é um antídoto também contra o descontentamento. O tópico primeiro, o autor vai falar sobre características que nos levam ao contentamento. Vai falar sobre a moderação em provérbios. E a esta altura nós já podemos perceber, com clareza, que um dos propósitos de toda a literatura da sabedoria judaica, como nós estamos estudando no livro de Provérbios, é justamente desenvolver a perspectiva de moderação, a perspectiva de equilíbrio, bom senso na maneira de viver. Então, e no Novo Testamento nós vemos isso, que a sabedoria ela é claramente revelada na vida dominada pelo Espírito Santo de Deus. Então, nesta lição nós vamos ver que há princípios em provérbios, que são muito elevados, que são princípios atemporais e princípios eternos, do que uma visão justamente meramente materialista da vida, como é que nós vemos hoje muitas pessoas trilhando esse caminho. Então nem tudo se resume a dinheiro em provérbios. E nem tudo gira em torno de receber vantagens. Então, assim sendo, Provérbios, nesta lição, vai nos mostrar que o temor do Senhor ele está acima das riquezas. O amor é mais precioso do que um banquete luxuoso. A justiça ela é mais valorosa do que a riqueza conquistada de maneira injusta. Nós vamos ver que uma casa simples, conforme Provérbio capítulo 17, primeiro, que uma comida simples, com tranquilidade e paz, é melhor do que uma casa bastarda, mas cheia de contendas, cheia de briga, confusão. Então, em Provérbios, o bem-estar, ele não se encontra em coisas, mas o bem-estar em Provérbios se encontra em Deus, o Senhor. O subtópico 2 vai falar que o temor do Senhor e o amor vale mais. Em Provérbios, o capítulo do nosso texto, Provérbios 15, do versículo 14 ao 17, nós percebemos uma retomada justamente da busca da sabedoria como maneira sensata de viver.
No versículo 14, nós já vamos perceber que o sábio é justamente aquele que tem um coração cheio de conhecimento. E o versículo 15 fala que esse sábio é o que vai justamente desfrutar de uma preciosa alegria no seu coração. Então, o primeiro princípio a respeito da felicidade, ela saberá reafirmar. Não se conquista a felicidade por meios de bem material. Porque o coração cheio do conhecimento e de alegria saberá justamente pesar o pouco com o temor do Senhor. E um grande tesouro com inquietação. O que é mais preferível, um pouco com o temor do Senhor ou um grande tesouro com inquietação? Então a sabedoria sabe que uma vida de inquietação e ausência de temor não valem a pena, ainda que esteja diante de nós todo o dinheiro do mundo. Outro princípio interessante é que essa pessoa saberá pesar bem as suas escolhas a partir do temor do Senhor. Ela saberá pesar entre a comida com hortaliça, onde há amor, e o boi gordo e com ele o ódio. Então, meus amados irmãos, o autor encerra esse primeiro tópico falando sobre o pouco com justiça e a tranquilidade são melhores. Em Provérbios, versículo 8 do capítulo 16 e Provérbios 17 primeiro, nós vemos a questão da justiça e a questão da paz como destaque. A justiça e a paz, ou a tranquilidade, elas são virtudes indispensáveis para a vida com contentamento. Em Provérbios 16, o sábio ele ensina que é melhor ter pouco, porém viver com justiça, viver com retidão. É melhor ser pobre, porém ser categorizado pela virtude da justiça, do que ter a abundância conquistada da maneira injusta. Provérbios 16, 8. Então a lição é simples. Sempre será melhor a prática da justiça do que a da injustiça. Já o capítulo 17, ele vai nos ensinar sobre o bocado seco. Lá diz que um pão velho, que não pode ser embebido num delicioso molho, porém, acompanhado de tranquilidade e de paz, é melhor do que um grande banquete, em que há brigas e confusão. Outra lição clara: é melhor um lugar simples, com paz, do que um ambiente requintado, porém cheio de confusão. O que nós aprendemos em Provérbios 16:8, em Provérbios 17:1, é que eles falam sobre a justiça e a paz. É que há valores que ele está mostrando aqui que são mais preciosos do que um mero bem material. São virtudes que garantem nosso bem-estar emocional e até mesmo o físico. Tópico 2. Valorize o que há de mais profundo. O que é contentamento? E muitas vezes, infelizmente, algumas pessoas, por falta de aprofundamento nos estudos das virtudes cristãs, eles muitas vezes falam que a virtude do contentamento ela é conformista, ela é passiva, e por isso já encontramos alguns líderes desestimulando essa virtude, porque eles alegam vários espantalhos que são criados por eles mesmos, né? Já a virtude do contentamento na fé cristã, ela é apresentada como paz interior diante de circunstâncias externas, contrária ao bem-estar interior. Contentamento trata-se de uma virtude que nos permite apresentar uma postura de gratidão ao Senhor, mesmo diante dos infortúnios da vida. Ora, num contexto em que é bem natural pessoas voltarem-se contra Deus por causa de um sofrimento ou o culpar por causa de uma aparente consolidação de um mal, faz muito sentido abordar uma das virtudes tão presentes na igreja do primeiro século. E isso nós vemos na vida do apóstolo Paulo. Paulo fala, olha, Filipenses 4, 11 e 12. Já aprendi a contentar-me com o que tenho. Eu estou instruído a ter fartura quanto a ter fome, tanto a ter abundância como a ter
necessidade. Então o apóstolo Paulo, mesmo, ele não perde a alegria de servir ao Senhor e ao mesmo tempo ele não perde a ternura justamente no relacionamento com as igrejas a qual ele servia. Então a lição aqui é deslocar justamente o olhar da reclamação, do desgosto e da ingratidão e passar justamente a valorizar o que o Senhor permitiu acontecer de bom em nossa vida. Contentamento é pôr os olhos no que é eterno. À luz de vários exemplos cristãos que nós encontramos nas Sagradas Escrituras, um dos tais nós citamos agora há pouco, que é o apóstolo Paulo, nós temos que aprender a colocar o nosso coração naquilo que é eterno. E o que é eterno? São justamente as coisas eternas. Por isso a Bíblia fala que nós devemos pensar no que é de cima. Nós temos que entender e compreender que o crente ele não vive de vista, mas de fé. E o que é viver de fé? É justamente viver alicerçado nas promessas de Deus, sabendo que Ele é poderoso para dar aqui, se Ele quiser assim dar, mas o que aguarda a cada um de nós é justamente aquilo que é eterno. Porque o apóstolo Paulo ele fala sobre isso. Olha, eu conheço um homem que não sei se em espírito no corpo, mas subiu ao terceiro céu e ouviu e viu coisas inefáveis que não é lícita ao homem falar. Ou seja, ele viu tudo isso e ele fala, né? Aquilo que não subiu ao coração do homem. Tudo isso é o que está preparado para aqueles que aguardam a volta de Jesus. Então, o contentamento é pôr o olho naquilo que é eterno. Passa a dificuldade, passa a adversidade, mas sabemos que o melhor de Deus irá se concretizar na nossa vida. E qual é o melhor de Deus? O melhor de Deus é a vida eterna, é a salvação da condenação do pecado. O autor encerra esse ponto falando que o contentamento ele gera passividade? É uma pergunta que ele vai fazer. E vamos ver aqui que o contentamento bíblico muitas vezes é um problema para muitos cristãos, né, que foram justamente influenciados pela perspectiva crítica da teologia em nosso século presente. Parece que é uma grande pressão, né, para fazer sempre alguma coisa, e essa coisa tem que ser feita de maneira pública e deve ser feita de maneira coletiva, mesmo sem saber o que precisa de fato ser feito e como deve ser feito. Então, do ponto de vista da simplicidade bíblica, a virtude do contentamento ela revela um estilo de vida que se recusa a ser pautado pela avareza, que se recusa a ser pautado pela ambição. Essa virtude ela mostra-nos que há algo muito mais precioso do que viver focado apenas em objetos terrenos. O contentamento, meu irmão, é um ensino evidentemente bíblico e por isso torna-se autoritativo para a nossa vida. Contentar-se no Senhor é próprio de quem tem o Espírito Santo habitando a sua vida. A Bíblia como bússola da sua existência e uma percepção sensível da bondade e da misericórdia de Deus. Então, o contentamento não é uma virtude cristã que gere natividade ou comodismo por uma simples razão. Quem pode andar em comodismo se levar a sério o temor do Senhor? Quem pode andar em comodismo se amar verdadeiramente? Quem pode ser passivo se observar a justiça, a retidão, isto é, relacionando-se com o outro de maneira justa? Talvez o temor do Senhor, o amor, a justiça e a busca pela paz não gerem publicidade, não tenham um grupo grande para fazer barulho. Isso, porém, não é o problema, pois somos chamados a fazer atos virtuosos de maneira discreta e silenciosa. Então, assim, meu irmão, quem teme ao Senhor, quem ama, quem tem fome e sede de justiça, quem busca a paz, tem muito o que fazer de maneira ativa. Então, o contentamento ele não gera passividade de forma nenhuma. E para encerrar a lição, o autor conclui com o terceiro tópico, protegendo seu contentamento.
Seja grato. A gratidão, ela também é uma virtude que se relaciona justamente com o contentamento, pois é um estado permanente de que de reconhecimento pelas bênçãos que nos foram concedidas pelo Senhor Jesus. O salmista escreve: olha, bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não se esqueça de nenhum de seus benefícios. Salmo 103, versículo 2. Então, eu devo ser grato. Eu devo ser grato, porque para tirar nosso olhar de um determinado infortúnio, é necessário deslocar para o bem que eu já tenho, reconhecendo como favor de Deus. E para fazer isso é necessário justamente a disposição de gratidão. E uma das lições mais preciosas com a gratidão é que quem cultiva, consequentemente, diminui o estilo murmurador de viver a vida. Quem é grato, meu irmão, ele não é murmurador. O murmurador, ele não é grato por nada na sua vida. Então, agradecer ao Senhor e ao próximo que nos estendeu a mão em algum momento da vida é justamente, meu irmão, um antídoto contra a nossa autossuficiência. E essa postura fortalece nosso contentamento. Valorize o que você tem. Se nós fizermos o exercício de olhar para ontem e comparar com hoje, certamente veremos que fomos objeto do amor de Deus por muitos benefícios concedidos por Ele. E muitas vezes esse benefício não é de ordem material, de ordem física. Não, mas é de ordem espiritual, porque a Bíblia fala que nós estávamos mortos em nossos pecados e ofensas, mas o Senhor, Ele nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça que nós somos salvos. E Deus nos ressuscitou juntamente com Cristo. Ou seja, aqui o autor está nos mostrando que há um antes e há um depois na realidade espiritual. Olha, antes estavam em pecados, em delitos, e hoje estamos da onde? Debaixo da graça de Deus, fazendo parte do corpo de Cristo. Então eu tenho que valorizar o que eu já tenho, seja tanto de ordem material, seja tanto de ordem espiritual. E de ordem espiritual eu tenho certeza que o ontem eu era pior, mas hoje eu sou melhor, porque hoje eu estou debaixo das mãos do Senhor, do Todo-Poderoso. Então valorize, meu irmão, o que é nos concedido por Deus. Portanto, fortalece o cultivo do contentamento quando eu valorizo aquilo que eu já tenho. Esteja contente. O contentamento com o Senhor é justamente a melhor maneira de colocarmos diante dos desafios da vida. Paulo, ele tinha motivo mais do que qualquer um de nós para viver frustrado, uma vida amargurada, uma vida rancorosa. Mas ele não, ele prefere viver de maneira que a presença de Deus fosse o seu contentamento. A vida de Paulo, se eu olhar no aspecto humano, não era confortável, não era de luxo, não. Mas o propósito da sua vida não era de natureza terrena, mas espiritual, de maneira celestial, de maneira eterna. Ele desejava o que era humilde, revestido de entranháveis afetos e compaixões. Então, esse desejo apostólico é fruto justamente de uma relação profunda com Jesus, bem com a presença bendita e indivisível do Santo Espírito de Deus. Então, meu irmão, essa lição nós concluímos que o contentamento é uma virtude que nos ajuda a vivermos uma vida moderada, principalmente em relação às nossas emoções, e a dominar nossa boca, que foi o assunto que nós estudamos na lição passada. E essa virtude, que virtude? O contentamento. Não permite cairmos na armadilha da crítica mórbida ou da crítica como teoria e estilo de vida. O contentamento, ele não nos estimula a passividade, pelo contrário. O temor do Senhor, o amor, a justiça, a paz, como outras virtudes conjugadas com o contentamento,
não admitem passividade diante de um problema. Ela, contudo, não trabalha com categoria de publicidade. Pelo contrário, a sua regra é a mesma de Cristo: descrição, silêncio, faz, não precisa estar com o holofote virado para si. O contentamento, ele também nos permite cultivar o temor do Senhor, o amor a Deus e para com o próximo, a justiça e a paz. Então essa virtude, ela nos ajuda a desenvolver outra virtude dispensável para quem se reconhece como discípulo de Jesus, que é a gratidão, como nós falamos na lição. Então, tirar o foco de nossa autossuficiência, reconhecendo o que o Senhor fez de bom em nossa vida, já é um bom começo para passarmos justamente a valorizar o que ele fez por nós. Então, o contentamento desarma nosso coração. O contentamento nos ensina a tomar consciência. O contentamento valoriza o que temos, neutralizando justamente assim a ambição desvairada. Então, assim, nós estamos encerrando a lição de número 10 das lições bíblicas jovens, e nessa lição nós comentamos o tema proteção contra o descontentamento. Que Deus abençoe os irmãos e até a nossa próxima aula, se assim o Senhor permitir.